esse início de trabalho eu sempre tenho assim uma fala de dedicação às equipes. Tem muita importância e cada um tem que observar que a pessoa tem o corpo físico dela e ela utiliza esse corpo, utiliza o seu sentimento, o seu pensamento conforme ela julga que está certo. Mas é bem interessante quando tem os fios de ligação com um conhecido, com um irmão de sangue, com um filho. Esses fios a pessoa julga que ela pode fazer alguma coisa para essas pessoas. Mas observando assim outras famílias que já se encontram mais anos na frente e vai confirmando assim que aquele que quis fazer alguma coisa para os irmãos, para os fios sanguíneos, na sequência ele ficou só. É um processo natural e é bem sério porque aqueles que são beneficiados não valorizam. Existe um equilíbrio dentro da própria pessoa que ela vai tendo uma referência do que convém. Se a pessoa aceita e vai sendo conveniente, aquele que era o doador, na sequência ele para também. Mesmo fazendo a ligação somente com os pensamentos e com o sentimento, possibilita a pessoa ficar sem saúde. E se a pessoa tem vontade de caminhar na sua vida interior, a primeira coisa que ela tem que ter é a saúde. E a saúde não é somente do corpo físico. A saúde está com a pureza dos pensamentos, com o jeito que ela faz os sentimentos. E ela tem que lembrar assim que temos muitas coisas que gostamos muito. Muitas pessoas gostam de ter um jardim, cuida daquele jardim. Outras pessoas gostam de animais e outras pessoas gostam dos fios sanguíneos. Mas é bem interessante porque independente de qualquer coisa, aquela flor tem um tempo, aqueles animais têm um tempo e os fios sanguíneos acontece aquele procedimento que não tem um valor, um esforço, uma dedicação. Cada um precisa de ter muito esforço com ele mesmo, de colocar o seu horizonte, a sua perspectiva de vida somente dentro dela e observando a maneira que ela utiliza para receber as influências dos mandamentos. Porque ficou bem claro assim que no primeiro mandamento não terás outros deuses. E se a pessoa observa, no segundo mandamento ela está sempre transgredindo. Porque quando ela lembra de um fio sanguíneo que tem um afeto por aquele fio sanguíneo, ela transgride o segundo mandamento, sempre numa determinação para o Criador auxiliar aquele. Os auxílios, eles atuam, mas se a pessoa que foi feito o pedido para ela não encontrar-se pura dentro dela, não tem como auxiliar. É bem fácil assim de observar um conhecido, um filho de um conhecido, que durante um período ele foi muito qualificado nas funções profissionais. Depois ele não quis mais trabalhar. Então o pai daquele jovem em formação vem pedir para aquele conhecido, para aquele que deu a ele o trabalho, para falar das qualidades que ele tem como profissional. Se aquele que tem um conhecimento e é bem lúcido, ele vai saber assim que não adianta falar. Ele fala para esse pai que não tem nada para falar. E isso é físico e é verdadeiro. Na nossa vida, a pessoa tem que estar muito presente com os desígnios que cada espírito humano tem com ele mesmo. Ele sabe a maneira que precisa para ficar com a saúde, para ficar elegante, para ficar desalinhado. Ele sabe a maneira que precisa para ter uma atividade profissional para facilitar o seu trabalho. O elemento da equipe precisa de encontrar-se muito presente com ele mesmo, sabendo assim que se sua saúde fraquejar, acabar, ele é responsabilizado, porque ele sabia o começo do certo e o começo do errado. E todo instante a pessoa é notificada dentro dela. Existe uma norma temporal muito importante. Se a pessoa observa, independente da idade em que ela se apresenta, a lembrança de um período anterior sempre vem para ela, sempre vem aqueles quadros. Ela é que precisa de qualificar-se todo instante e observando que cada criatura que se encontra na criação é da responsabilidade dela. Ou ela pediu para vir,
ou ela veio porque precisou para arrumar os fios que ela teceu erradamente numa outra existência. O elemento da equipe precisa de encontrar-se presente com os ensinos. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Efusão do Espírito Santo. A efusão do Espírito Santo aconteceu quando os discípulos do Filho de Deus se encontravam reunidos, lembrando do período em que o Mestre encontravam nas suas proximidades e davam a eles aquela condição que eles precisavam. Normalmente é o Mestre que vai aplanando o caminho dos discípulos. E os discípulos se encontravam saudosos e lembrando da promessa que o Filho de Deus tinha feito em mandar o Espírito para auxiliá-los. Esta vontade possibilitou que eles preparassem a condição para receber aquela energia. Todos os anos tem a renovação da força. Naquele dia em que os discípulos se encontravam reunidos, coincidiu exatamente com a realização do ato no Supremo Templo do Grau. Ficou uma coisa bem importante e cada espírito humano tem que observar que a renovação da força, ela atua e cada um pode tirar daquilo que ele precisa. Ele tem que manter-se ligado. A mesma coisa acontece com a vida física da pessoa. Ela mantém-se ligada. O dono daquela casa, ele sai e durante o dia, muitas vezes, ele comunica com as pessoas que ficaram. A dona daquela casa pode ter ficado naquele ambiente da moradia o dia todo e muitas vezes ela comunica com os que saíram. A comunicação, os fios de ligação existem. Para a pessoa receber da força espiritual, ela tem que manter-se ligada e a maneira que existe é estudando o livro Na Luz da Verdade e fazendo esforço para trazer aquelas informações para dentro dela. A pomba é a representação do Espírito Santo. A cruz é a representação da verdade. E todas as pessoas sabem assim que a cruz com os 4 braços iguais é a cruz do Criador. É um equilíbrio, é o positivo e o negativo, é o masculino com o feminino. É um equilíbrio e para a pessoa caminhar na criação, ela tem que manter-se equilibrada e observando que todas as coisas apresentam um equilíbrio e cada um tem que observar assim que ela pode ter recebido da força esse ano. Não quer dizer que ela vai receber o ano que vem. Para ela receber o ano que vem da força que é distribuída para a criação, ela tem que manter-se em ligação. Ela tem que estar atuando com ela mesma e ir melhorando as suas irradiações. É uma coisa que existe. Na vida física de uma pessoa, ela vai respeitando as fases que ela vai tendo e na vida interior, na vida espiritual da pessoa, ela tem que ir solidificando com as informações.